Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Desta vez vamos estudar brevemente, exatamente porque é bem pequeno, a região sul, a última região, né? Como vocês sabem, nós estudamos no decorrer do ano o Brasil. Nós começamos, né? Claro, né, que próxima semana eu vou fazer uma revisão, um geralzão, né? Nós estudamos sobre a população brasileira, estudamos sobre a formação do território, os ciclos econômicos. Vocês não podem esquecer jamais desses ciclos econômicos. Vamos dizer, o conteúdo-chave, juntamente com a divisão regional do Brasil. E nós começamos um estudo por regiões. Na aula passada nós estudamos a parte econômica da região sudeste e hoje nós vamos como a questão econômica do sudeste é muitíssimo parecido com a região, ou melhor, falar de novo, como a parte econômica da região sul é muito parecido, praticamente quase a mesma coisa que da região sudeste, porque as duas, o sudeste e o sul, formam a região econômica centro-sul. Então, é a região mais desenvolvida, é onde é mais industrializada. Então, só nesta aula dá para a gente ver tudo o que tem aqui, né, o básico de região sul, tá? Bem, a região sul, né, é formada por 3 estados apenas, né? É a região do clima mais frio do país, o clima subtropical, né, abaixo dos trópicos, né? E as características econômicas, né, é muito parecido, como eu já disse, com a região sudeste. O que vai mudar, né? O que vai mudar é apenas a questão cultural que a gente vai ver. Então, a região sul, né, eu trouxe aqui o mapa da divisão política, como vocês podem ver, é formada pelo estado do Paraná, com a capital Curitiba, Santa Catarina, capital Florianópolis, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, tá? Então, esses 3 estados, né, formam apenas 7% do território brasileiro. É uma região que tem elevadas taxas de urbanização, ou seja, é muito urbano, tá? E mesmo a parte rural, é um rural bem diferenciado, todo bonitinho, arrumadinho, tá? E na página 362, o texto traz um quadro sobre as questões de PIB, né, população e área. Então, vamos analisar. Desses, né, dos 3 estados, qual é o que tem mais pessoas, né? Olhando aqui os números, qual que tem mais pessoa? Vamos lá aqui para os números, dê uma olhadinha junto comigo. É o Rio Grande do Sul, não é isso? E o que tem menos? Santa Catarina. E qual é o que a área é maior? Rio Grande do Sul também. E PIB, qual é o mais rico? Qual o estado mais rico? Rio Grande do Sul também. Olhem os números, tá? Eu não trouxe o quadro aqui, mas vocês podem olhar. Rio Grande do Sul, olha o PIB, o Produto Interno Bruto, né? 381.985 milhões. E o Paraná é 376. Então, o Rio Grande do Sul é mais rico, Santa Catarina é o mais, vamos usar o termo, é o menos rico, porque pobre nenhum na verdade. E é a região, né, que faz fronteira, né, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, tá? Falando das características naturais, clima, vegetação, eu trouxe aqui junto, né, um ao lado do outro, o clima e vegetação. Por quê? Porque assim, o que vocês têm que saber é analisar mapa, visualizar. Vamos visualizar. A maior parte da região
é formado, né, tem como clima o clima subtropical, como vocês já sabem. É o clima mais frio, né, dentre os climas brasileiros. Mas ainda tem um pouquinho do clima de São Paulo no norte do Paraná, clima tropical típico, que é aquele tropical que tem mais a ver com algumas altitudes, né, a questão das serras, é frio, mas o clima subtropical ainda consegue ser bem mais, tá? E o que nós podemos observar? E vamos fazer um comparativo com a vegetação. Onde eu tenho clima subtropical, que é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu encontro que tipo de vegetação? Bem, já no caso da vegetação, é um pouco mais distribuído. Observe que no sul nós temos uma grande parte de campos, né, que são os campos gaúchos, né, os pampas gaúchos, campos que é aquela vegetação rasteirinha, só que verde, né, propícia para a criação de animais. Temos também um verdinho claro, que é a Mata das Araucárias, que é o que geralmente caracteriza essa região. A Mata das Araucárias é aquela mata que tem aquela árvore que é o caule bem comprido, quase liso, como se fosse uma palmeira, e as folhas lá no topo, né, que são chamados pinheiros do Paraná, representado pelo pinheiro do Paraná. Lembra da árvore de Natal? Pronto, é mais ou menos aquela estruturazinha, né? Isso lembra, né, a Mata das Araucárias, grande parte, né, do território. Nós temos também no litoral, como todo litoral, vegetação litorânea, um pouquinho de mangue, só que uma característica bem... E você vê que é só um pouquinho mesmo, só no litoralzinho aqui em roxo. E um verde mais escuro, que é a floresta tropical. Nessas áreas de floresta tropical é porque ainda pega um pouco da característica de São Paulo, né? E um pouquinho no trecho aqui do litoral. Mas no geral, o que predomina é Mata da Araucária e campos, tá? Então, mesmo essa região, por exemplo, mesmo os campos, eles também têm pequenas árvores, pequenos arbustos, nada muito frondoso, tá? E a Mata das Araucárias, né, como diz aqui, composta pelo pinheiro, é a vegetação típica. Quando se falar de Mata da Araucária, pinheiro do Paraná, associe logo o nome, Paraná, região sul, tá ok? Então, mas tem, claro, que a característica, né, dos estados vizinhos, como essa partezinha aqui, que tem um clima e uma vegetação parecida com São Paulo. Mas, como diz aqui, é um clima, né, são as temperaturas, menores temperaturas, os períodos de inverno, né, pode até nevar, né, precipitação geralmente em neve, né, todos sabem, até mesmo quando você vê imagens na cidade de Gramado, né, você vê que tem essa característicazinha, né, de neve e tal, bem diferente, né, das regiões aqui do centro e norte. Vamos ver a questão também da altimetria, né, ou seja, relevo e hidrografia. O texto diz que grande parte dos rios da região sul se destaca pelo potencial hidrelétrico. Exatamente porque temos rios de planalto, rios com áreas elevadas, que é os chamados rios encachoeirados, tá? Nós eu vou já mostrar aqui para vocês. Eu vou ver se tem como, né? Porque às vezes aqui quando eu abro a internet, aí chega mensagem, isso é muito ruim. Mas aí ele fala, né? Ele cita como grande exemplo conhecida mundialmente a usina hidrelétrica de Itaipu, sobre o rio Paraná. É uma usina binacional. O que significa isso? Binacional, porque ela está na fronteira, né, Brasil-Paraguai, e na verdade boa parte desta energia por 86% vai para o Paraguai, mas é sobre um rio que está em grande parte dentro do território brasileiro. Então, assim, em questão de relevo, né, vocês observem, né, que o Paraná, deixa eu pegar a canetinha aqui, o Paraná ainda pega essa região aqui de serra, lembra muito ainda São Paulo e Minas Gerais, né,
Então ainda tem essa estrutura aqui de serras. As áreas mais elevadas estão aqui, né? Da metade até perto do litoral. Aí no litoral vem a planície litorânica aqui, que é normal como qualquer litoral. E, né, as áreas nos pampas gaúchos, mas somente planícies, só areazinha verde, né, até 200 metros, tá? Então a área mais alta está exatamente nesse trecho aqui, norte de Santa Catarina, né, para o lado leste, né, até um pouco antes do litoral. Aí nós temos aqui o Rio Iguaçu. Estão vendo aqui, ó, Rio Iguaçu. O que tem nesse rio aqui? O que lembra? Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. Vou já mostrar a imagem, que é uma grande queda d'água, linda por sinal, né? Que é um ponto turístico. E temos aqui o Rio Paraná, né? Ele vem aqui e tal, adentro do território brasileiro. E exatamente nesse espaçozinho, bem que vocês estão vendo um azulzinho, que é como se fosse um lago. Exatamente nesse local aqui é o Lago Itaipu, que é o lago onde foi represada a água para ser formado a usina, tá? Então, aí aqui eu trouxe uma imagem da usina. Então foi feita essa represa aqui, tá? Ó, represar, aqui era um rio, tá? Normal, no seu curso normal. À medida que vai criando paredões aqui, ó, vai fazendo essa represa, isso faz com que a água, né, só aumenta o volume nessa região. E aí, como são áreas elevadas, como vocês podem ver aqui, à medida que a água vem aqui, a força dela, né, gira as turbinas e produz energia. Aí, como vocês sabem, hidrelétrico, para ser formado, tem que ser analisado toda a área ao redor, qual a vegetação que tem. Muitas espécies, né, se perdem ou são colocadas em outro local, exatamente porque alaga uma grande área, tá? Deixa eu ver se... eu não tenho como mostrar agora. Eu acho que na hora que eu mostrar vai aparecer mensagem, mas eu vou tentar aqui. Então, gente, olha aqui. Aqui eu peguei aqui o Google Maps, né, para ficar melhor. Então, exatamente onde está essa marcação aqui é a usina, né? Tem a Foz do Iguaçu, exatamente aqui na mesma região, tá? E aqui tem o lago. Aquele azulzinho que eu mostrei para vocês era exatamente onde está aqui, ó, Rio Paraná, na fronteira, né, com o Paraguai. Então, nesse local aqui é formado o quê? A represa, né? É onde tem a represa, aqui, ó. O rio, ele vem no seu curso normal aqui. Quando ele chega aqui onde está marcado esse ponto vermelho, aí é onde está localizada exatamente a usina em si. Então, represou a água, a tendência é o quê? Né? Que forme um grande lago, ó. Fica largo como se fosse, né? Um trecho, é a barragem, né? Aí aqui tem o Mirador Itaipu, que ele faz visita panorâmica, onde tem as pontes para as pessoas fazerem a visita para conhecer o lago, tá? E mais aqui para o lado, tem a queda d'água do rio, ó, a Alvorada do Iguaçu. Deixa eu ver bem aqui onde que tá a Foz do Iguaçu, ó, Parque Nacional do Iguaçu. Logo ao lado tem outro rio, né, que é o Iguaçu, e aqui tem o que? As Cataratas, que já faz aqui, ó. Tem um marco, tá, ó, Brasil, Argentina e Paraguai, que é a tríplice fronteira, tá? Essa linhazinha aqui é a tríplice fronteira. E aqui é o mirante, né? Tem os mirantes, né, que você consegue ver as quedas d'água, ó. São várias quedas, né? Cataratas do Iguaçu. E tem os mirantes, né, que você consegue ver aqui, ó, do lado do Brasil, Cataratas do Iguaçu. Você consegue ver as quedas, né, através das pontezinhas, né, que eles colocam para você visualizar, tá? Então, é dessa forma, né, que são esses dois pontos. São pontos turísticos, mas de grande geração aqui, ó,
tríplice fronteira, ó, Argentina, Brasil e Paraguai, tá ok? Então, como vocês puderam ver, tem todo esse diferencial na região sul exatamente por conta, né, dessas questões. O espaço natural sendo modificado pelo homem para o nosso benefício e também, né, para apreciação. Aí, aqui quando ele começa a falar na página 366 sobre a questão da formação da população, o texto fala, né, que desde o período colonial, né, principalmente até 1750, né, aí já foi um período assim, já criação de gado e tal, a região sul recebeu muitos imigrantes, tá? Recebeu muitos imigrantes. E como eles fizeram a campanha gaúcha, né, incentivando a criação, muitos outros povos também, né, não só portugueses, mas foram chegando, né? E o texto diz aqui que ao longo do tempo o sul passou a abastecer com carne e outras mercadorias parte da região sudeste. Então surgiram essas rotas de viagem e o povoamento se consolidou, né, exatamente nesse período. E aí começou a ocupação, né, a ocupação na região sul pelos imigrantes. O texto fala, né, que devido a essa campanha, como se fosse, venham para cá, que aqui é uma área boa, dá para cultivar. Então, isso fez com que impulsionou tanto a economia quanto a questão do povoamento. E aí tem as cidades, né, como o mapa mostra aqui, né, que até hoje elas conservam, né, muitos cidadãos conservam, né, essa questão da cultura, né, e algumas tradições, como o texto mostra aqui, né, os municípios de Caxias do Sul, Canela, que Canela hoje é um ponto é um circuito de visitação junto com Gramado, né, para quem compra pacote de viagem, juntamente com Gramado, Canela, Bento Gonçalves, né, e Joinville, né, e Blumenau em Santa Catarina. Aí tem, esse quadro aqui, esse mapa melhor, mostra os povos, né, os eslavos, os alemães, italianos e a misturada toda. Então, foi diferente das demais regiões, porque, por exemplo, como o texto fala, no período da cana-de-açúcar, quem que a gente teve aqui no Nordeste? Portugueses que mandavam, os poucos índios, o trabalho dos negros africanos foi o quê? Foi, vamos dizer assim, na sua maioria. No caso da região sul, não foi só um povo, né? Vieram vários povos, tá? E aí, a região, né, a região sul, tem esse diferencial. E aí, a atual população, né, o texto fala que, devido à mecanização do campo, como aconteceu também em todos os outros locais, né, questão da tecnologia, muitas propriedades rurais, né, cresceram, se tornaram agroindústrias e as pessoas foram para a cidade, né. Muitos deles, né, quem tinha condições, grandes proprietários, investiu, né, as suas plantações e outros foram buscar oportunidades em outras cidades, né, principalmente mais próximas da capital. Mas também existiu a questão da fronteira agrícola, a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste. Muitas pessoas da região sul, assim como nordestinos, né, deixa eu ajeitar aqui um livro. Assim como nordestinos, né, que saíram do seu lugar para o sudeste, muitos da região sul também foram para as fronteiras agrícolas do centro-oeste em 1970. Depois, eles também voltaram para a sua região? Sim, voltaram. E aí, a distribuição da população, o texto mostra na página 369, que grande parte da população do sul vive em áreas urbanas hoje. Praticamente uma pequena parcela está na zona rural. Então, se vocês forem analisar, olhando o mapa aqui, onde está a marcação 1, que é a corzinha mais clara, não tem mais tantas áreas assim, comparado com, por exemplo, região norte, que tem muitos vazios, né, urbanos, vazios, né, no geral, não só urbanos,
Mas no caso da região sul já é bem mais povoada, até pela, como eu disse, a característica, né, é parecido com a região sudeste. Claro que 100 ou mais habitantes por quilômetro quadrado a gente encontra onde? Próximo das capitais e cidades maiores, tá ok? Então, só um minutinho. Então, o que o texto cita aqui é exatamente esse diferencial, né? Tem a questão da imigração, mas também teve a questão, né, da distribuição que ficou de uma forma conforme, né, as atividades, conforme as áreas mais industrializadas que ofereciam empregos, né, serviços em si. Mas aí o texto fala, na página 369 também, sobre as marcas que os imigrantes deixaram na paisagem e também na vida das pessoas, né? Muitas casas, né? Como o texto traz a imagem aqui de Pomerode, né? Em Santa Catarina, muitas, as casas, a arquitetura é toda alemã, eles mantêm os costumes, né? O idioma, religião. Então, a questão da culinária também, então isso marcou e eles resolveram, né, manter, né, essa tradição. E aí, o texto mostra também na página 370 e 371 a contribuição, né, desses povos, dos portugueses, né, os azulejos e tal, dos africanos, né, e mostra cada um, dos italianos, né, a pizza, que já marcou todo mundo, não adianta. E aí a contribuição de cada um, né, para todos os estados, né, do Brasil, mas nós vimos aqui que no caso da região sul, né, tem a questão dos alemães, né, espanhóis e italianos, principalmente. E sobre os aspectos econômicos, é como eu já havia falado, né, a indústria está entre as principais atividades, né? A agropecuária e a indústria, assim como em todo lugar. Sendo que a agropecuária, o destaque, né, são as agroindústrias, né? A criação por causa do beneficiamento da carne bovina, suína e até mesmo aves. Mas falando de agropecuária, o espaço agrário da região, né, é resultado da colonização e é um pouco mais organizado, né, do que a gente costuma ver, né? Ainda, mesmo assim, ainda existem as pequenas e médias, né, propriedades, né? Tem a questão da agricultura familiar também, né? Até porque o clima, né, o clima, por exemplo, tropical do norte do Paraná favorece a produção de café, cana-de-açúcar e milho. E aí as outras regiões que já é clima subtropical, que é mais frio, tem a questão da batata, cebola, aveia, cevada. Observe que geralmente a aveia e cevada é em locais bem mais frios mesmo, tá? Então aqui eu trouxe a imagem de agricultores familiares em pequena propriedade rural em Santa Catarina. Tudo verdinho, tudo bem diferente, né? Das regiões mais próximas da linha do Equador, a nossa região, por exemplo. E aí na página 374 o texto traz alguns produtos, né, de destaque, e lá embaixo fala sobre as vinícolas, né, que é a maior região produtora de vinhos do país, exatamente está concentrado na região sul, os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Garibaldi. Então tem ainda aquela herança, né, da presença italiana, então tem muitos vinhedos. Quando você pega, quem tiver oportunidade, faça, você pega fizer uma viagem para Gramado, por exemplo, você vai pegar os pacotes, né, de turismo, né, os pontos, tem só o que tem pontos que tem visitação nos vinhedos, tá? E aqui eu trouxe só para falar um pouquinho de indústria, mas como eu disse, né, é a mesma característica da região sudeste. Claro que, como o texto diz, a produção industrial é muito grande, mas é superada apenas pela região sudeste. Então, sul e sudeste estão juntos, sendo que o sudeste tem uma produção muito maior, tá? Até porque o sul também tem muito essa questão da produção alimentícia, né? Podemos destacar indústrias, né? Por exemplo, chocolate em Gramado. Então,
mas tem realmente as mesmas características, né? E aí o texto só destaca que a partir dos anos 1990, o estado do Paraná passou a abrigar várias indústrias automobilísticas, né? Então, devido à questão dos incentivos fiscais, eles vêm só, vamos dizer assim, que diversificando a sua produção, né? Diversificando, na verdade. Aqui eu trouxe uma imagem, né? Só para mostrar a questão do meio ambiente, né? Que o texto fala aqui na página 376 sobre que todas as regiões do país também enfrentam problemas ambientais e o Sul não é diferente. Tem a questão da retirada da vegetação para a pecuária, né? Essa questão da erosão do solo, né? Tanto pela questão de escoamento de água de chuva, quanto pela questão da ação humana. Mas aqui eu trouxe uma imagem que ela mostra ainda, né, essa beleza natural, né, esse meio ambiente um pouco que conservado, né, que nós temos na região. Apesar de que, como existe a visitação, né, então são construídas aqui, são as cataratas, né, do Iguaçu. Então tem essas pontes aqui para que você possa visualizar as quedas. E mais embaixo, acho que nessas outras quedas aqui, claro que a imagem não mostra, com o lago que essas quedas formam, né, tem um lago lá embaixo, que você pode entrar, você pode fazer passeios, né, de barco e tal. É muito interessante, eu já vi vídeos, nunca fiz, mas pretendo. E aí, onde tem ação humana, tem um pouco de poluição. Por mais que eles tem todo um controle, né? Porque afinal de contas é um ponto de visitação internacional que recebe muitos turistas, mas ainda assim, né? Tem essa questão da poluição. Mas mesmo assim, ao invés de eu trazer uma imagem de, como o texto fala, da arenização do solo, dos processos erosivos, eu resolvi trazer uma imagem bonita porque é o destaque da região sul. E aqui eu trouxe essa imagem, o texto fala bem antes, né, na página 370, como eu falei, mas eu trouxe essa imagem agora porque é uma coisa bem mais cultural. Questão da culinária, né, então a característica, por exemplo, do churrasco, né, que ele é feito diferente do nosso, geralmente é em pé, às vezes a peça inteira no espeto é bem diferente mesmo. E o chimarrão, que o chimarrão, na verdade, ele não é só medicinal, ele é como se fosse assim, por exemplo, aqui fazemos o chá da tarde, né? Nós pegamos esse costume, né, de uns tempos para cá, pois eles se reúnem em roda de viola, com sanfona, ou até mesmo criancinhas assim, vão para algum lugar, um encontro de crianças, tem a questão do chimarrão. Claro que a erva, cada criança utiliza aquilo que pode, né? Porque uma criança jamais vai tomar um chá mate muito forte, né? Então, tem essa tradição. E aqui eu trago a atividade, né? Mais uma vez eu digo, por que ela não passa questões? Eu resolvi, primeiro, porque surgiram problemas, um aluno chegou a me perguntar sobre uma atividade, sendo que alguém tinha mandado um print para ele, e na verdade ele estava me mandando uma atividade, ele é de uma outra série, de uma série, e estava me mandando a atividade de outra. Tia, essa atividade eu não entendi. Aí eu disse, você não entendeu porque essa atividade aqui não é da sua série. Aí ele, ei, tia, desculpa, é mesmo. Aí eu disse, então você não assistiu a aula, alguém só mandou para você, né? Aí ele, é porque eu me confundi. Beleza, então eu passei a primeiro ver o que vocês estão entendendo. Por isso que eu prefiro um relato da aula, tá ok? Então façam como vocês têm feito, pelo menos poucos, né? Na verdade, do 7º ano, poucos têm feito atividade, e isso está impactando na nota. E nós vamos ter recuperação do mesmo jeito como se estivéssemos em aulas presenciais, tá? Então, façam como vocês têm feito, né? Leiam o texto, assistam a videoaula e respondam a atividade e me enviem, tá ok? Fiquem com Deus e até mais.